pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, vamos falar sobre as orações sem sujeito. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras relacionadas à sua função no contexto da frase. Nós começamos esse estudo falando sobre as orações, que são as frases formadas por um único verbo ou locução verbal. Numa oração, nós chamamos de sujeito o termo de que fala a oração e de predicado o que a oração fala sobre o sujeito. Mas existem orações sem sujeito. Vejam esse cartaz de cinema. Ontem havia coisas estranhas no céu. O título desse filme é uma oração sem sujeito. Se alguém achar que o sujeito é coisas estranhas, está enganado. Alguns de vocês já devem ter estudado que o verbo tem que concordar em número e pessoa com o sujeito. Só que o termo coisas estranhas está no plural e o verbo haver está no singular. Vamos entender melhor. As orações sem sujeito são aquelas formadas por verbos impessoais, que são aqueles verbos que não têm sujeito. Esses verbos permanecem sempre na terceira pessoa do singular. Vamos ver agora os casos de verbos impessoais. Primeiro caso, verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Como nesse cartaz, o verbo haver está no sentido de existir. O mesmo vai acontecer se o verbo haver estiver no sentido de acontecer. Há fatos inacreditáveis nesse país, sendo que convém ainda fazermos uma observação. O que eu disse é que o verbo haver é impessoal quando está no sentido de existir ou acontecer. Mas eu não disse que esses verbos existir e acontecer são impessoais. Esses verbos, que são os titulares do significado, não são impessoais. Então, se nós fôssemos reescrever essas frases com os verbos titulares do significado, as orações teriam sujeito e os verbos iriam para o plural. Ontem existiam coisas estranhas no céu. Acontecem fatos inacreditáveis nesse país. São orações com sujeito. O sujeito está sublinhado. Outro caso de verbo impessoal é dos verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu muito nessa região. Relampejou a noite toda. Uma pequena observação. Vejam essa frase. Choveram vaias com a chegada de Bolsonaro. No caso de uma oração como essa, o sujeito existe, vaias. Só que o verbo chover não está no sentido real, indicando fenômeno da natureza. Então não existe um verbo que indique fenômeno da natureza que não seja impessoal. O que existe é a possibilidade desses verbos serem usados no sentido figurado. E se for o caso, não estarão indicando fenômenos da natureza. Outro caso de verbo impessoal são os verbos que indicam passagem de tempo. Faz 20 minutos desde o início da prova. Essa mesma oração também poderia ser escrita: há 20 minutos desde o início da prova. Ou ainda, vai para 20 minutos desde o início da prova. Vejam que em todos esses casos a oração é sem sujeito e o verbo é impessoal. Outro caso de verbo impessoal, locuções verbais com verbos impessoais. Vai fazer 5 anos que moro aqui. Deve haver pessoas na fila. Vamos agora comentar uma questão que caiu na prova do Cefet do Paraná. Assinale a alternativa em que há uma oração sem sujeito. A. Esperanças haverá sempre. B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. C. Haveria desejado ele tudo isso? D. Alguém havia aberto a porta. E. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito.
O gabarito é letra A. Reparem que o verbo haver nessa alternativa está no sentido de existir, então é impessoal. De modo que temos aí uma oração sem sujeito. Na letra B, o sujeito é ninguém. O verbo trovejar está em sentido figurado. Não está indicando fenômeno da natureza. Se indicasse um fenômeno da natureza, que é uma trovoada, seria impessoal, mas não é o caso. Na alternativa C, o sujeito é ele. O verbo haver não está em nenhum dos casos em que é impessoal, como no sentido de existir ou acontecer ou indicando passagem de tempo. O mesmo podemos dizer em relação à alternativa D. O sujeito é alguém. E na alternativa E, o verbo chover está no sentido figurado, querendo dizer que foram muitos os papéis picados que caíram sobre as ruas de Curitiba. O sujeito é papel picado. Então tornamos a dizer, o gabarito é letra A. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na tua prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Pensando que na prova de vocês também são cobradas atualidades. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal continua sendo melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para esclarecerem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.